aí, Macron versus Putin? Putin versus Macron ou é o pequeno Napoleão e o seu... Essa do pequeno Napoleão ficou sensacional. Mas então, Marcelo Rosadilla trouxe uma boa para nós. Hein? Então, o Marcelo viu o dilema do prisioneiro acontecendo em ação agora, semana passada, retrasada, e muita coisa pela frente. Então, nós vamos explicar o que é o dilema do prisioneiro e como isso está acontecendo atualmente no fronte da guerra na Ucrânia. Meses atrás, em fevereiro de 2022, Emmanuel Macron, presidente francês, foi visitar Vladimir Putin em Moscou, com o intuito de estabelecer uma conversa, uma negociação e, eventualmente, mediar a possibilidade da Rússia não invadir a Ucrânia. Macron retorna para a França com uma palavra de vou pensar, e quando ele volta para a França, 15 dias depois, Putin invade a Ucrânia. E aí, Marcelo, isso não parece uma traição? O Macron tem muitos problemas em mãos, né? Embora ele tenha sido o primeiro presidente em 20 anos a ser reeleito na França, a França tem muitos problemas e ele está lidando com muitos protestos, né? Desde os Yellow Jackets lá atrás até ultimamente, umas 2, 3 semanas atrás, o custo de vida, a falta de ação quanto à preservação climática, a guerra na Ucrânia, certamente o sistema de saúde da França, a reforma da aposentadoria, ou da reforma social. Previdenciária. Né? Exato, muito obrigado. Ele fez a reforma previdenciária que foi que deu essa revolta dos jaquetas amarelas em 2019. Ele conseguiu resolver. E agora ele quer entrar Quer dizer, ele não quer entrar, mas 2 semanas atrás, Vladimir Putin se sentindo acuado, tendo que retirar os exércitos da Ucrânia, ameaçou iniciar uma guerra nuclear, em qual Emmanuel Macron não perdeu tempo e lançou a sua resposta dizendo que ele não retaliaria a atitude de Vladimir Putin caso ele utilizasse armas nucleares. E, evidentemente, o olho do Marcelo pegou isso e entendeu que está acontecendo alguma coisa por trás disso. E o nosso amigo pequeno Napoleão, Emmanuel Macron, ele realmente está tendo um movimento muito oposto ao imperador Bonaparte, mas com o intuito de sacramentar a sua posição na Europa como um líder continental. E é sobre isso que nós vamos falar e, evidentemente, o dilema do prisioneiro. Vem conosco em mais um episódio do Café com Negociação. Marcelo Rosadilla na praia, Eduardo Fontoura nas montanhas. E você, por aí. O dilema do prisioneiro, um dos estratagemas de negociação muito importante para nós entendermos como se posicionar no tabuleiro de negócios. E, evidentemente, Marcelo Rosadilla, perspicaz, viu que Macron está agindo de um modo que justifica nós trazermos essa conversa para o Café com Negociação. E hoje aqui, um Death Wish Coffee. Vai lá, Marcelo, o que você está tomando? Estou tomando um Veranda com um leve sabor de chocolate. Eu não gosto de chocolate, mas tem um leve sabor e deixa especial. Muito bom te rever, Eduardo. Grande. Tá fresco hoje, né, o negócio por aí. Coisa boa, né?
Tá frio, é verdade. Chegou o frio por aqui também. Mas, Marcelo Rosadilla, o dilema do prisioneiro, o tit for tat, chamado, conhecido olho por olho, ou a retaliação. Macron foi estender a mão para o Putin, do outro lado, chutou todos os baldes que tinha na sala, invadiu a Ucrânia, agora se retirou da Ucrânia, está se retirando da Ucrânia, evidentemente com a moral baixa, disse que usaria armas nucleares, Macron disse que não retaliaria em armas nucleares, evidentemente que nós estamos falando de um arsenal de 2.000 ogivas contra talvez 300 ogivas, mas Macron disse que não retaliaria, estendendo a mão novamente, buscando a colaboração. É muito legal, né? Inclusive tem um ditado em inglês que diz "the gift that keeps on giving", né? Então o dilema do prisioneiro é exatamente esse, é um presente que segue dando presente, né? Porque tem tanta coisa que a gente pode aproveitar do dilema do prisioneiro, e uma delas é exatamente esta, né? Quão arriscado é a gente abrir mão do que a gente tem de estratégia dentro da negociação, como Macron fez, dizendo que não ia retaliar com armas nucleares se o Putin usasse. E o que significa isso? Né? A gente tem, por isso também, outra coisa que o dilema do prisioneiro nos ensina é a necessidade da preparação para a negociação, né? Que é quando nós vamos fazer especulação, essa chamada em coletivo no time de negociação para ver o que pode acontecer da negociação para, consequentemente, estar preparado para reagir contra esses movimentos, né? Como eu disse antes, o Macron já tem muitos problemas domésticos, mas, como tu também disseste, a Merkel já estava meio que alinhando o Macron para ser este estadista, representante da Europa, né? Sem a influência, sem depender muito dos Estados Unidos, como eles hoje o fazem. Porém, o Macron também sempre foi muito criticado, até dentro da França, pela sua inexperiência, pela sua vaidade, pela sua arrogância e pelo temperamento explosivo que ele tem. Então, causou sim uma certa surpresa ele dizer que não ia usar armas nucleares. Inclusive, o secretário de Defesa britânico, se não me engano, o nome dele é Ben Wilson, falou que se fosse num jogo de pôquer, é mais ou menos como mostrar as cartas que o jogador tem para todo mundo e não se pode blefar, não se pode fazer nada. Por um outro lado, claro que tem muitas coisas para a gente analisar, mas por um outro lado, isso também demonstra um movimento em direção à colaboração dentro da negociação, que permite a outra pessoa, dependendo em outros tipos de negociação, dependendo das circunstâncias, também permite a outra parte o que a gente chama em inglês de save face, né? Salvar a face ou manter a reputação, né? A sua dignidade sem ser humilhado, sem ser embaraçado no meio da comunidade mundial, vamos dizer assim. Então tem muita coisa importante para a gente discutir, principalmente quanto ao dilema do prisioneiro, né? E uma das coisas que o dilema do prisioneiro nos mostra, que é um fator que devemos estudar e preparar durante a preparação para a negociação, é especular o que a outra parte, quem é a outra parte, né? Empatizarmos com a outra parte, termos empatia no sentido de que a outra parte também tem seus interesses, seus medos, seus riscos, como nós temos, e suas incertezas. Então isso é muito interessante, assim, eu acho fascinante, por enquanto, né? Se der ruim, não vai ser tão interessante assim. Mas eu acho que é por aí, Eduardo. Tu sabes muito mais que eu sobre a teoria, o dilema do prisioneiro, e como tu vês isso mais pelo lado colaborativo do que eu, né? Sim. Então... sim, pelo lado colaborativo, não que eu saiba mais que você. Essa não é uma total verdade, mas eu tenho alguma coisa aqui com relação ao dilema do prisioneiro para trazer para o nosso pessoal.
que nós estamos trazendo aqui uma visão da evolução da teoria do dilema do prisioneiro pelo professor Robert Axelrod, que, na verdade, o dilema do prisioneiro originalmente foi introduzido como um jogo não cooperativo para duas pessoas, trabalhando, por exemplo, entre dois meliantes que cometeram um crime, que foram pegos não em flagrante, mas logo em seguida, pelos policiais, tendo o mau policial e o bom policial, fazendo aqueles questionários, dizendo que um vai entregar o outro e ambos estão em salas separadas, e evidentemente que eles trazem uma sequência de informações, esperando que um entregue o outro, e evidentemente que quando entregar o outro, eles estariam, na verdade, se entregando, então não haveria uma vantagem muito grande. Mas no momento que eles... E aí vem Robert Axelrod, trazendo que na colaboração entre os dois prisioneiros, ambos poderiam obter vantagens e saírem vencedores. Então, a maior parte da literatura teórica experimental estudou o jogo nesse contexto original de ver quem ganha mais do que o outro, enquanto Axelrod foi quem mudou o foco, e incorporou o jogo essas duas pessoas de um modo a buscarem um resultado satisfatório para eles. Enfim, Axelrod não seria, digamos, uma pessoa que não pudesse tratar desse tema. Ele é um cientista político, professor de políticas públicas na Universidade de Michigan desde 1974, e ele é conhecidíssimo por seu trabalho interdisciplinar sobre a evolução da cooperação. Os interesses dele incluem a teoria da complexidade, especialmente a modelagem baseada em agentes de segurança internacional e segurança cibernética, e evidentemente ele está tendo bastante trabalho hoje em dia com o que vem acontecendo na Europa. Ele vem prestando muitas consultorias e dando palestras e promovendo a cooperação. E é que entra o nosso Emmanuel Macron, um presidente reeleito, como o Marcelo trouxe, desde 2002 não acontecia isso na França, 20 anos sem uma reeleição de um presidente. Ele conseguiu uma reeleição por uma pequena margem, mas se manteve, e evidentemente ele vem como, novamente trazido pelo Marcelo, com apoio da Alemanha. A Angela Merkel não está mais como a principal líder do país, mas continua com seu peso e o país continua apoiando Macron, inclusive porque a Alemanha tem uma necessidade muito grande economicamente, dependente da Rússia. Enfim, existem situações complexas que estão envolvidas, que nós não temos condições de trazer tudo, porque nós não sabemos, mas que evidentemente não temos como deixar de prestar atenção em algumas formas que estão acontecendo nesse contexto histórico e atual, e é a razão de nós estarmos debatendo esse tema aqui na sala. Marcelo, eu falei demais. Não, de maneira alguma. E o que é interessante é enquanto tu falas, eu vou me dando conta de coisas que acontecem também em relação a esse dilema do prisioneiro, né? Inclusive, a minha reação quando eu ouvi Macron falando que não iria retaliar com armas nucleares caso Putin usasse armas nucleares, foi de indignação. Eu digo, como ele vai fazer isso? Como ele vai falar isso? Principalmente para alguém como Putin, né? Por quê? Porque, como tu disseste, nós não temos conhecimento de ninguém. Eu não tenho conhecimento quem é a pessoa do Macron, como ele pensa, se ele sabe, se ele até sabe, tem conhecimento sobre o que é a teoria, o dilema do prisioneiro, né? Mas tudo isso nos faz ver, no meu entender, o quão importante é nos prepararmos para a negociação. E isso significa não só especularmos sobre qual vai ser a reação ou a contraproposta de uma ação nossa dentro da negociação, mas também no fato de entendermos que do outro lado da mesa tem um ser humano. E eu gosto muito, até inclusive quando nós estávamos conversando sobre isso, eu me lembrei de uma história
que ilustra bem isso, que foi durante a crise dos mísseis em Cuba, naqueles dias de outubro de 1962. E no sábado, se não me engano, no sábado, da sexta de noite para o sábado, dia 27 de outubro de 1962, os Estados Unidos já tinham descoberto que tinha mísseis soviéticos em Cuba, e eles estavam preparando para uma invasão de Cuba total. E eles diz para os Estados Unidos invadirem Cuba. Correto. Os Estados Unidos iriam invadir Cuba em razão dos soviéticos terem colocado mísseis nucleares lá. Claro que tem outros fatores, os americanos também colocaram mísseis atômicos na Turquia, etc, etc. Mas, enfim. E no sábado, da sexta para o sábado do dia 27, eles receberam uma mensagem do Kremlin, que até o secretário de Defesa dos Estados Unidos na época, Robert McNamara, diz que a mensagem foi escrita por alguém que estava completamente bêbado ou sobre um estresse tremendo, porque a mensagem simplesmente dizia: se vocês não invadirem Cuba, a gente tira os mísseis de Cuba. E enquanto eles estavam preparando para responder essa mensagem, eles receberam uma outra mensagem que era exatamente o oposto, que o Robert McNamara chama dos hardliners, né, dos muito durões de direita soviéticos, que a mensagem dizia: se vocês invadirem Cuba, nós estamos preparados para retaliar 100% com todo o nosso arsenal militar e nuclear, sem dúvida alguma. Então, o governo do Kennedy ficou não sem saber o que fazer. Obviamente, a gente imagina aquelas reuniões que duram a madrugada inteira discutindo e tal. E eles estavam a ponto de invadir Cuba. Eles viram que só assim a União Soviética tiraria aqueles mísseis dali. No entanto, naquela sala de reuniões, quem estava ali era o Tommy Thompson, que havia sido, até 62, ele havia sido um embaixador americano em Moscou, e ocasionalmente ele e a esposa tinham literalmente morado com Khrushchev e a esposa. Então eles conheciam muito bem o Khrushchev. E Tommy Thompson falou no meio da reunião, ele disse: eu discordo, senhor presidente, que é uma coisa muito brava de se dizer, né? E o Kennedy perguntou por quê. Ele disse: olha, eu conheço o Khrushchev e eu tenho quase certeza que o Khrushchev quer, ele quer dizer para o povo soviético que ele salvou Cuba e que ele parou a invasão americana em Cuba. Então eu peço para a gente responder para a primeira mensagem, para aquela mensagem mais colaborativa. E no fim foi isso que eles fizeram e acabou, né? Não teve guerra nuclear, os soviéticos tiraram os mísseis de Cuba, os Estados Unidos não invadiu Cuba, etc, etc. Inclusive, outra ilustração dessa nossa presunção do que tem do outro lado foi esse último evento, esse último acontecimento do míssil matar 2 pessoas na Polônia. A primeira reação da comunidade internacional foi: nossa, a Rússia está matando poloneses de novo, né? E depois de algumas horas de reuniões extraordinárias, depois de algumas horas de reuniões extraordinárias e crise e conversações sobre o artigo 4º ou o artigo 5, qual o artigo 4º ou 5º que nós vamos conversar com a Rússia? Se descobriu que o míssil foi ucraniano, né? Então, todo esse tipo de acontecimento, de fatores da negociação, de novo, voltam a reforçar a importância da preparação para a negociação. Um ponto para o nosso espectador é que o artigo 4º ou 5º do Tratado do Atlântico Norte especifica retaliações. Quando um dos membros for atingido ou for atacado, a retaliação pelos outros membros ao agressor. Então, a questão basicamente o artigo... Desculpa. Não, a questão era encontrar o que nós vamos fazer, mas já sabia que a questão era: nós vamos retaliar, mas como? E aí o Marcelo já trouxe aqui que, na verdade, o míssil era do sistema de defesa antiaérea do Volodymyr Zelensky. E, Marcelo, por ser um homem de 44 anos, que eu considero jovem, por ser um homem de 44 anos, eu acho que o Macron realmente... Eu acho que o Macron realmente está fazendo um trabalho de liderança
mesmo que ele ainda seja experiente, ele não é um Degaule, mas vai chegar na posição, ele está alçando isso, e francamente, nós precisamos de homens que busquem lideranças, que busquem responsabilidades e que venham tomar para si as rédeas de alguns movimentos e que não fiquem centralizados, que sejam ou americanos ou chineses ou russos, que venha alguém que entre numa outra linha. E é importante, nós estamos precisando de líderes, nós estamos nesse momento histórico fracos de líderes em tudo quanto é país. Então, podemos não, como se diz assim, vocês podem gostar, podem não gostar, mas falem dele. Então, ele está achando o seu espaço, o seu campo, e para nós, em negociação, sabemos que realmente ele está dando um movimento que significa uma chamada para uma sala de conversa, uma sala de negociação. Talvez ele precise tomar um café conosco. Tem Macron, várias coisas. Seja bem-vindo. Mas é importante, a meu ver, também frisar, principalmente em razão que eu não sei, eu acho que eu não concordo 100% contigo quanto a Macron e quanto aos motivos dele, etc. Mas é importante para mim, a meu ver, frisar que em negociação não existe certo ou errado, né? Não é certo sermos 100% colaborativos, assim como não é certo sermos 100% competitivos. Eu tenho certeza que cada um de nós conhece pessoas que são extremamente competitivas, que a gente gostaria que estivesse do nosso lado negociando alguma coisa, e vice-versa. Também conhecemos pessoas completamente colaborativas que também gostaríamos de ter do nosso lado para negociar. Então, a questão é sabermos quando sermos colaborativos e quando sermos competitivos e unir as duas coisas, sempre preparando, sempre fazendo perguntas para saber o que o outro lado vê e como o outro lado vê. Eu acho que isso é imprescindível. Nesse passo, Marcelo, o que o Axelrod costuma dizer? Qual é o primeiro movimento do negociador? Na teoria dele, óbvio. Exato, e é isso que é o grande dilema dos negociadores colaborativos, né? Como é que eu vou evitar ser explorado pela parte competitiva? E Axelrod veio responder, né? Vou deixar o procedimento de lado, mas o que ele descobriu é que devemos iniciar colaborativamente. Se a outra parte responder competitivamente, Axelrod diz que devemos retaliar e clarificar a razão de estarmos retaliando e por que deveríamos ser colaboradores ou colaborativos e não competir. E aí Axelrod ainda adiciona que se a outra parte se der conta e voltar a colaborar, nós devemos perdoar e seguirmos com a negociação colaborativamente. E funciona bastante. Se é usado efetivamente, eu acho que essas dicas de Axelrod, pessoalmente, são para a vida inteira, a meu ver. Por aí mesmo. Pessoal, o Axelrod teve acesso aos computadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, na época, e colocou os acadêmicos, porque o Axelrod é um grande batalhador da multidisciplinariedade dos profissionais. Ele colocou psicólogos, cientistas, matemáticos, negociadores, professores a trabalharem o dilema do prisioneiro. E resultado, quem ganhou foi quem colaborou. Quem retaliou e continuou retaliando e sofreu com essas retaliações, no resultado final saiu com menos do que aqueles que colaboraram. Então, evidentemente, nós não estamos aqui dizendo que a saída é a colaboração. Não, a evolução é a colaboração. Existem momentos que há uma necessidade de se retaliar, mas, via de regra, se colabora, e a história da humanidade mostra que quando o homem colaborou, foi onde nós superamos as maiores adversidades. Pessoal, esse é o Café com Negociação. Pano de fundo, guerra na Ucrânia, mas o que interessa é o dilema do prisioneiro e as lições do professor Axelrod. Marcelo Rosadilla, na praia.
pegando onda. Eduardo, na montanha, morrendo de frio. Chegou o inverno. Marcelo, obrigado pelo seu olho de enxergar as coisas acontecendo na hora e a gente poder trazer isso para a turma. É uma satisfação. Igual, Edu. Grande abraço. Sempre bom tomar um café com você. Nos vemos na próxima semana.